Eu critiquei a nomeação de Luís Neves por razões institucionais. Ele vem da polícia para ser MAI, acho que isso não se deve fazer. E critiquei-o pela orientação política geral dele, que ele nunca se coibiu de publicitar, que, a meu ver, é completamente contraditória com a linha de Luís Montenegro desde que chegou à presidência do PSD e desde que se tornou Primeiro-Ministro. Nomeadamente a história do desmantelamento do CEF, que Luís Neves continua a dizer que foi uma grande coisa e Luís Montenegro diz que foi um grande desastre. Pronto. E eu, criticamente, não sei esta contradição, de onde é que vem a razão? E eu continuo à espera que Luís Montenegro um dia, nem que seja das suas memórias, explique porque é que escolheu Luís Neves, independentemente de todas estas suspeitas que foram criadas nas últimas 3 semanas. Portanto, a minha crítica a Luís Neves é até anterior a isto. Quanto às revelações que foram feitas, eu classifiquei-as como imprudência naquela fase inicial, coisas que ele esclareceu à maneira dele, relativamente às obras, ia lá trabalhar com o filho aos fins de semana para reabilitar aquilo. Houve coisas que ele não esclareceu, coisas um bocado mais ou menos patéticas, a que eu nunca dei grande importância, é verdade. Há pessoas que dão uma grande importância a isso, a história do tanque e da piscina. Agora o tanque converteu-se em piscina sem ele querer e vai voltar a ser tanque. Enfim, isso é o tipo de detalhes a que eu, se calhar mal, não estou a dar grande importância e digo mal porque, na verdade, reflete o facto de não haver licenciamento para aquilo. Mas em relação à questão do outro lado, até porque em relação a esse caso, há uma investigação já em curso. Pronto, vamos à questão do outro lado, mas ainda há outra questão, que para mim até é a mais grave, que é das declarações. Dos rendimentos. Exatamente, essa para mim foi a mais grave de todas desde que se foram sabendo destas coisas. E sobre isso eu não... Vamos se calhar começar por aí, pelas declarações. Pode ser. Ele basicamente diz que nunca enviou a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional porque desconhecia que o tinha de fazer, isto enquanto Diretora Nacional da Polícia Judiciária, e também porque nunca lhe foi solicitado. Pronto, as duas... Não, e ele diz ainda outra coisa. Ele ainda diz outra coisa. Portanto, esta explicação... Diz que foi solicitado em 2025. Mais tarde. Pronto, esta explicação é toda ela contraditória. Vamos lá ver. As obras, as pessoas portuguesas já até podem achar que, coitado do homem, estava ali a ajudar a família, fez tudo na legalidade. Ok, houve ali umas tropelias que ele fez que todos os portugueses fazem. Ele era polícia, ele é chefe das polícias. Ele também não podia fazer as tropelias que os outros portugueses fazem. É preciso que as pessoas também tenham isso em conta. Mas, enfim, vamos deixar isso de parte. Já vamos à história do outro lado. Agora, no caso das declarações, a explicação é contraditória porquê? Porque ele diz que não sabia que era preciso fazer as declarações, mas que, ao mesmo tempo, as declarações tinham... A lei prevê a exposição da morada pessoal, que no caso de pessoas como ele ligadas à segurança interna, às polícias, põe em risco a sua segurança pessoal e da sua família. Bem, então ele sabia ou não sabia? Isso é tudo logo contraditório. Mas vamos supor até que é ele que não se sabe exprimir, embora evidentemente que esta conferência de imprensa foi treinada. Ele andou a treinar isto durante dias lá com a sua adjunta, que é jornalista profissional. Mas vamos supor que ele se atrapalhou. Uma contradição que sai porque está nervoso, isso é normal. Um chefe da polícia nunca pode alegar desconhecimento da lei. Eu e nenhum dos vocês três que estão aqui podem alegar desconhecimento da lei para não cumprir. Isto é um princípio de Estado de Direito, não podemos. Perante o Estado não podemos. Um chefe da polícia alegar o desconhecimento da lei para não cumprir a lei, não pode. Depois, se ele de facto soube desde o início que era preciso fazer a declaração, mas que a declaração de facto punha em risco a sua segurança pessoal, expondo a sua morada privada, porque na medida que ele está na mira de crime organizado, evidentemente que ele está a um risco mais agravado do que, por exemplo, ali os nossos dois queridos deputados, que apesar de tudo podem ter adversários, mas se calhar não lhes vão lá... Enfim, em alguns casos, se calhar até vão lá bater. Portanto, ele também devia ter preocupação pelos deputados, que também têm que se expor, e os ministros que têm que se expor. Mas, a partir do momento em que ele sabe que a lei existe e que é para cumprir e que realmente os expõe, ele que tinha relações tão privilegiadas com o Primeiro-Ministro da altura, tão privilegiadas ao ponto de conseguir obter privilégios no que diz respeito à questão das remunerações da Polícia Judiciária, em detrimento das outras forças policiais que ele agora tutela, porque é que ele não disse? Mas porquê é que ele não disse, António Costa, ao Partido Socialista? Faça uma alteração à lei que é razoável, as pessoas vão aceitar. Quantos anos é que ele teve na Polícia Judiciária? Ele só se lembrou isto no fim. Portanto, ele diz que não sabia de nada, mas ao mesmo tempo sabia, e a lei não era razoável. Eu só queria dizer ainda uma coisa sobre esta última parte, de ter poupado dinheiro ao erário público e tudo mais. Bem, em primeiro lugar, é a palavra dele que poupou 150 mil euros. Ele também não me mostrou onde é que estava a proposta que se custaria 150 mil euros. Mas o ponto já não é esse. Ele utilizou isso como uma jogada que é típica da personalidade pública dele, que é como ele próprio disse, eu estou do lado do bem. Eu sou o guardião do bem.
como aqueles personagens da banda desenhada ou do cinema de Hollywood feito para meninos de 10 anos, que é a luta do bem contra o mal. E ele julga-se investido da missão, que às vezes está sozinho na luta pelo bem contra o mal. E aqui, neste caso, o que é que ele fez? Ele fez uma série de coisas que não se percebeu, ao contrário do que disse o Hugo Soares, não se percebeu que ele estava arrependido de ter feito. Ele estava arrependido, ele já tinha dito que teria feito as coisas de maneira diferente. Ele disse que estava arrependido. Fazer as coisas de maneira diferente, se calhar podemos presumir que é só relativamente à questão do empreiteiro e das obras em Odmira. Vamos presumir. Nas outras, ele fez, como se diz na América, um double down. Isto foi um extraordinário ato. E os portugueses vão estar agradecidos. Porque eu poupei-lhes muito dinheiro. Eu vou dizer uma coisa que se calhar não é propriamente popular, mas é recordar às pessoas qual é a origem do nosso Estado de Direito Administrativo. Eu sei que existe uma retórica que é generalizada e que eu próprio também comungo, muito ali do Carlos Guimarães Pinto e de muitas outras pessoas racionais e razoáveis, que é a questão da burocracia. A burocracia passou a ter passou a ser um termo pejorativo. Na verdade, diz respeito à realidade elementar da construção do Estado moderno, que, aliás, protege as nossas liberdades todos os dias. O Estado administrativo não pode funcionar com informalidade. Nem que seja a dizer, não, a gente faz aqui, contorna aqui umas coisas, silenciamos outras, ignoramos a lei, porque isto vai poupar dinheiro aqui e acolá. A razão por que não se pode fazer isso é porque precisamente a administração pública está a utilizar os recursos e o poder do Estado. Isso é uma coisa colossal no contraste com as capacidades que cada indivíduo tem na sociedade. É por isso que tem de haver burocracia no Estado administrativo, porque todas as decisões têm que ter um rastro para haver uma cadeia de responsabilização. Luís Neves o que nos está a dizer é que, como Diretor Nacional da Polícia Judiciária, ele acha que os portugueses lhe devem agradecer. Não é só tolerar, é agradecer, presumivelmente também como mãe, vamos ver. Porque ele a própria lei, ele toma as decisões em nome do bem e depois especula dizendo que isto foi para proteger os portugueses, se calhar para salvar vidas aqui, se calhar é para poupar dinheiro acolá. Agora, a questão que se coloca é, em primeiro lugar, isto é o oposto da conversa de alguém que diz que é um servidor público que jamais cometeu esse pecado de servir o setor privado. Ele disse isso. Eu sou sempre aqui no setor público. Mais uma razão. Isto é o contrário do que alguém que é um servidor público pode dizer. Isto é violar o entendimento moderno que nós temos do Estado. Vir um chefe da polícia. Um chefe da polícia. Não é alguém que está na segurança social, que também lida com dramas que às vezes vê que a burocracia impede que o menino abandonado ou maltratado não seja devidamente acolhido. Quantas pessoas, por exemplo, na segurança social não lidam com os problemas do emaranhado da burocracia e da morosidade do Estado? Quantas? São aos milhares todos os dias, num Estado como Portugal ou um Estado europeu qualquer. Mas não podem fazê-lo. Mas muito menos um polícia. Porque um polícia vai atrás das pessoas que também se julgam elas próprias a lei e que acham que as podem contornar, mesmo que seja com boas intenções. E, portanto, as pessoas depois podem especular, como o Carlos Guimarães Pinto agora estava a dizer, bem, se ele inventa aquela história do tanque e da piscina totalmente inútil e só a inventa, porque ele quer se apresentar como alguém infalível. Ele é infalível. Aquilo, quer dizer, mas ele não quer admitir nada. Mas o ponto está aí, ele não quer admitir nada. Ele é uma pessoa infalível. Ele é uma pessoa infalível e, portanto, ele está sempre do lado do bem. Agora... Luís Montenegro também é infalível. Não, mas eu só quero dizer isto. Se não podemos levar então agora a sério, já que ele inventa esta historieta do tanque e da piscina, que é uma coisa completamente ridícula, ele que fica lá com a piscina, eu quero lá saber da piscina, então isso põe em causa o crédito de coisas que ele hoje nos pediu para aceitar apenas com base no crédito pessoal dele. Pois, a questão é essa. E desde logo esta questão também do outro lado. Então, ele na mesma conversa que diz que há industriais da indústria química que fazem as coisas, às vezes até para o bono, mas também há uma despesa de 150 mil euros. Para a Marinha não se podia estar ali, mas podia estar naquele sítio que estava, diz ele, que lá junto das instalações lá do construtor de Barcelos, disse ele, agora na conferência de imprensa, estava mais bem acondicionado do que na Marinha. Mas a verdade é que a Polícia Judiciária foi lá buscá-lo para pô-lo noutro sítio agora. Porque aparentemente ninguém sabia onde é que aquilo estava. E quando chegou à conclusão que estava ali, a atual Direção Nacional da Polícia Judiciária disse, não deve estar ali. Então, mas está mais bem acondicionado ali, porque é que deve sair dali? Enfim, todas estas explicações são absurdas. Volto a dizer, há coisas, e eu acho que tenho uma posição parecida com o Carlos Guimarães Pinto, há coisas que eu acho que não o desqualificam como ministro. Acho que são coisas pelas quais ele devia pedir desculpa, sim. Mas tu achas que com esta conferência de imprensa ele próprio se desqualificou como ministro? Lá está. A minha objeção relativamente a Luís Neves é de outra natureza e, portanto, eu não quero misturar as coisas.
Eu acho que ele demora este tempo todo em que está a danificar a sua própria autoridade pessoal. Não é só a autoridade pessoal de Luís Montenegro, Primeiro-Ministro. Ele está a danificar a sua própria autoridade pessoal. Demora este tempo todo. Faz uma conferência de imprensa onde a única novidade, convenhamos, a única novidade que ele apresentou foi dizer que a decisão foi dele. De levar o outro lado lá para o outro lado. Estava arrependido de umas coisas, pronto, não fazia igual agora. Pronto, mas é que ele depois, ao mesmo tempo, diz que foram atos de uma gestão extraordinária, que ele serviu as coisas e viu muito além e os outros Mas ainda todos não são... respondeste. Depois disto tudo, ele tem autoridade pessoal para utilizar a expressão que tu usaste para se manter como Ministro da Administração Interna? Eu acho que ele perdeu essa autoridade neste último mês por razões muito semelhantes àquelas a que nós assistimos no caso Spinum Viva. No caso Spinum Viva rebenta o caso e Luís Montenegro adotou uma estratégia que, de um pequeno problema, se ter somado um problema que levou o líder da oposição na altura, que ainda era o Pedro Nuno Santos, dizer que ele tinha violado a Constituição. E eu sempre achei isso um absurdo, e ele disse logo nesse momento que isso era um absurdo e não tinha cometido crime nenhum, porque isso era um crime contra a Constituição, a violação da exclusividade e tudo mais. Mas a verdade é que o Luís Montenegro não quis confrontar o problema no tempo certo. Esta mania que os políticos dizem até, no meu tempo, mas isto não funciona assim. Se há uma suspeita, e neste caso suspeitas graves, contra a conduta, a propósito da conduta do atual MAI como diretor da Polícia Judiciária, não como líder de uma empresa, se ele viesse do setor privado, por acaso até seria diferente. Mas na conduta como diretor nacional da Polícia Judiciária, ele não pode dizer, o tempo é meu. Não, o tempo é das instituições democráticas. E se há uma deterioração da autoridade dele como ministro e do primeiro-ministro por arrastamento, então ele tem que ter alguma pressa. E ele Então, só fez fundo, esta... Miguel, aquilo que tu estás a dizer é que a bitola ética deste governo está completamente avariada. O que contribui, de certa forma, para uma coisa que todos nós, no regime democrático, damos importância, que é o crédito das instituições. Mas em democracia, evidentemente, que as pessoas têm de confiar nos seus governantes e nas suas instituições. Mesmo quando as instituições estão a funcionar, estão a cumprir o seu papel, e por alguma razão há um colapso dessa confiança com os cidadãos, é a obrigação das instituições irem recuperar essa confiança. Precisamente porque isto é uma democracia, já não vive na Rússia do Putin. Então, no fundo, este governo está a fazer o contrário daquilo que Neste caso, fazer. a maneira como escolheu este maio, volto a dizer, porque o problema está na origem. Irem buscá-lo à Direção Nacional da Polícia Judiciária. Irem buscá-lo, independentemente agora de ser uma grande contradição, que Luís Montenegro nunca explicou, porque é que vai buscar um Ministro da Administração Interna que tem a orientação política exatamente oposta à dele. Mas enfim, fica lá para o futuro, para as tais memórias, como eu estava a dizer. E depois, rebentar este caso, pode-se dizer, é uma imprensa, o PS procurou aquela coisa de ser a extrema-direita, lá os fascistas do Chega tinham feito isto e tal. Pronto, vamos descontar esse disparate. Há uma investigação jornalística, pode-se considerar desonesta a investigação jornalística e pode haver abusos. Mas se ele tinha estas explicações para dar, ele podia tê-las dado antes. Desde logo, essa questão do outro lado fui eu. Poupei dinheiro ao erário público. Então a nossa conversa tinha progredido de outra maneira. Mas ele não quis fazê-lo. Vir agora dizer que nós até devíamos estar agradecidos. Ele não quis fazê-lo ou não o deixaram fazer? Não achas que Luís Montenegro teria poderes para exigir ao ministro escolhido por ele que explicasse aquilo que devia, até porque, como nós hoje pudemos comprovar, Luís Neves não esteve a reunir documentação, porque não apresentou nenhuma. Isso ele não esteve. Eu vou especular, eu não tenho nenhuma informação, evidentemente, mas eu vou especular. Esta conferência de imprensa é dada por pressão de Luís Montenegro, a dizer já não podemos esperar mais tempo. Mas este caso foi conhecido a 10 10 de julho, ou seja, foram precisos 19 dias para Luís Montenegro conseguir convencer Luís Neves a dar uma conferência de imprensa? Bem, aí também é preciso ser benevolente, não é? Quer dizer, é primeiro-ministro, tem vários ministros. Está a acontecer a mesma coisa, um problema também de ataque político a um ministro da Educação. O primeiro-ministro o que é que pensa? Bem, isto é verão, isto são uma coisa da piscina. Como eu próprio também não dei grande importância, também não dei. A piscina, não sei o quê, isso é coisas lá dos jornalistas, isto vai passar. Depois o bolo vai crescendo, vai crescendo. Bitola ética aplicada pelo próprio ao caso Spinum Viva, que também agora acaba por replicar ou não? Apesar de tudo, eu colocaria esta diferença. O ponto na Spinum Viva era a exclusividade do Primeiro-Ministro tinha sido posta em causa ou não. A empresa era dele ou não. E foi sobre isso que estivemos a debater. Depois houve muitas outras especulações que acabaram por não darem nada. Aqui o que nós vemos foi o que eu descrevi na segunda-feira como uma espécie de longa sequência de pequenos abusos da mesma pessoa, de onde nós podemos discernir um padrão que é o modo como ele interpreta a instituição. Eu sou a instituição,
Eu sou a lei. Esse é que é o problema. Não é que cada um destes abusos seja... Isto não é José Sócrates, isto não é outras coisas que a gente teve para aí, mesmo no governo Costa. Não é a mesma coisa. Mas minam a confiança dos cidadãos. Mas minam a confiança dos cidadãos. As comissões parlamentares de inquérito não são propriamente uma maneira do Parlamento rastrear a atividade de todas as instituições. São uma forma particularmente radical de apurar responsabilidades e culpas. Neste caso, eu acho que o Estado tem ainda outros instrumentos, não percebo porque é que o Chega não pede ao Governo para fazer a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça atuar, que é o órgão no Ministério da Justiça com a competência para fazer auditorias, investigações ao funcionamento. Porque a CPI dá outro tipo de espetáculo, claro. A CPI dá outro tipo de espetáculo. Mas agora, a Ministra da Justiça está caladinha como se ela não tivesse Mas responsabilidade. porquê é que vocês são a oposição e não dizem? A Ministra da Justiça está caladinha, devia fazer atuar as dissemos pessoas. Já disseram? Eu por acaso não tinha ouvido vocês dizer que a Inspeção-Geral devia atuar. Não, desculpa, já dissemos que a Ministra da Justiça tem que falar. Não Mas não é dissemos falar. da Inspeção. Lá está. Nós temos um tutela Estado dela. de direito de funcionar. Não precisamos de medidas extraordinárias para tudo o que acontece. Existe Mas uma agora Inspeção-Geral. CPIs por tudo e mais alguma Se coisa. o Chega tiver razões, como aconteceu noutros momentos, e eu dou isso de barato. Por exemplo, a Inspeção-Geral de Finanças foi ignobilmente utilizada na altura em que Fernando Medina era Ministro das Finanças, para ilibrar o Governo de responsabilidades no caso da demissão da CEO da TAP. Eu não me esqueço disso. Portanto, as inspeções gerais podem ser, quando os ministros têm más intenções, ser politicamente instrumentalizados. Podem, mas isso depois também estaria ao vosso escrutínio. Há um relatório que sairia da Inspeção-Geral e vocês fariam esse julgamento. Não é isso que vocês querem. Vocês querem, desculpem lá, é como o vídeo do André Ventura andar ali a bater aos gabinetes. Espetáculo. Vocês querem fazer um espetáculo, vocês querem mostrar Se não fosse que o são... Chega, o Ministro nem sequer estaria hoje a dar declarações. Porque, honestamente, ao início, nenhum partido sequer falou sobre o assunto. O José Luís Carneiro mal falou. A IEL foi dos poucos que Liberal falou, mas também demorou algum nós sabemos tempo. que o Partido Socialista O LIVRE tentou continua a defender. tentar branquear a atuação do Ministro. Desculpa. bem, se não mas fosse como- o Chega, nós nem sequer estávamos Mas, nesta ó, situação ó, em que Cristina. todos aqui concordamos Mas que Cristina, estão coisas graves mesmo que isso em fosse causa e verdade- que não foram devidamente esclarecidas. A Iniciativa Liberal também nunca se sentiu confortável com esta coisa. Eu falei já várias vezes aqui na SIC sobre a conduta miserável do Partido Socialista nesta como noutras matérias. Mas, enfim, se vocês estiverem a reger pela conduta do Partido Socialista e comparado com o Partido Socialista, também não servem para nada. Só estou a dizer é que vocês têm outros meios de prosseguir este escrutínio e deliberadamente quiseram ir para a medida extraordinária. Tal como, também vou dizer, para ser justo com o Chega, o PS com o Fernando Alexandre. A ameaça que paira sobre o Fernando Alexandre de uma comissão de inquérito a propósito disto que pode ser apurado por outro tipo de auditorias, é para o PS fazer espetáculo sobre isso. Sim, mas o É para o governo PS tem cantar escusado a dar esclarecimentos ao seu em todos eleitorado esses que está a perder no domínio dos professores, etc. E no sindicato dos professores. Quer também fazer espetáculo. Eu acho que isso é uma política um pouco recomendável. Ainda existe este instrumento e vocês não quiseram recorrer a ele com as intenções que sabemos. Agora, passando por cima disso, que faz parte também, os políticos, os partidos irem à procura também daquilo que dá uma recompensa mediática de curto prazo, enfim, todos fazem isso. Também não vou estar só a isolar o Chega aí nessa punição. Eu normalmente puno todos por igual. Eu só queria dizer isto. O que é que esta CPI pode revelar, ou o que é que este caso revela? Para além agora do próprio Luís Neves, o que nós vemos é que há anos que decorre uma espécie de guerra civil surda, latente, entre ou dentro do aparelho do Ministério Público, da Administração Interna, das forças policiais, que utilizam a comunicação social para praticar essa guerra civil, e ao contrário do que o Governo e o Partido Socialista diz, o Luís Neves não era uma vítima dessa guerra civil, mas um dos intervenientes, e portanto é por isso que eu também agora não posso dizer que é apenas uma vítima disto tudo, e isso sim, isso é danoso para nós todos, para a nossa vida coletiva e para a nossa democracia. É difícil apurar as razões, os protagonistas, as redes através das quais estes conflitos permanentes emergem. Mas eles depois refletem-se em todo o lado. Nos casos mediáticos, nas investigações que ainda decorrem durante anos, nas acusações mútuas, nas sabotagens do trabalho de umas e de outras forças. Eu volto a dizer, ainda não nos foi explicado. Nunca ninguém achou que nós, portugueses, merecíamos uma explicação. Nem Luís Neves, agora Maio. Nem os anteriores mais. Nem os anteriores primeiros-ministros, porque nós tivemos dois desde então, o demissionário António Costa e Luís Montenegro. Nem ninguém. Porquê é que a Polícia Judiciária foi excluída e deliberadamente excluída pelo Ministério Público da Operação Influencer? Eu acho que é uma questão legítima. Podem dizer, há uma razão plausível. Então, por amor de Deus, deem essa razão plausível. Certo. A democracia não funciona assim.
Portanto, a Polícia Judiciária, que é utilizada muitas vezes como instrumento de investigação nestes casos... Mas achas foi que essa excluída. resposta pode ser dada por Luís Neves nessa CPI? Eu não sei se é esta CPI, estou a dizer que há um problema que ultrapassa o Luís Neves, que ultrapassa o outro lado, que até ultrapassa as declarações não entregues e que já vem de muito antes disto, que é este conflito larvar permanente que mina as instituições. Neste aspecto pode também haver noutras instituições do setor público, noutras, pode haver. Estou a dizer é que no que diz respeito a esta teia, Ministério Público, Administração Interna, Serviços de Informação, polícias, as várias polícias, há muito conflito que é traduzido desta forma. Isso não é saudável para nós. E, portanto, quem quiser contribuir com transparência para nós percebermos esses meandros, melhor. E o que eu estou a dizer é que há uma pergunta fundamental aqui, que acabei de colocar, é que ninguém quer responder. Como se fosse uma pergunta estúpida, absurda. Ou então diz, este tipo está a fazer perguntas, não sabe o que é que se passa. Então digam-nos, exatamente. Os cidadãos como eu não têm o dever de saber o que é que se passa daquilo que é escondido de nós todos. Então mostrem. É só isso.